Olá, pessoas do YouTube, eu sou a Mari e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês a história do Slenderman da vida real. Então fazia um tempinho que eu não trazia nenhum conteúdo sobrenatural pra vocês, então eu decidi trazer esse caso de hoje. O caso de hoje não é um caso sobrenatural, o Slenderman é um personagem fictício de um creepypasta, uma história de terror, mas ele fez com que gerasse um crime na vida real. Então antes de tudo, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like aqui no comecinho do vídeo, que já me ajuda bastante na divulgação. E agora, bora começar! Sabe, o Slenderman é um personagem que surgiu em 2009 dentro de um concurso de Photoshop. Então as pessoas tinham que pegar imagens reais e modificá-las tanto no Photoshop a ponto de fazer com que surgisse um novo personagem assustador. O tema desse concurso era terror. E é aí que surgiu o Slenderman. A foto foi postada em um fórum, acabou que ele foi criando uma repercussão enorme, as pessoas foram criando a história dele e quando viu já tinha toda uma história, uma lenda por trás do personagem. Então, pra quem não sabe, a lenda é sobre um homem que se veste todo de preto, que tem braços e pernas incrivelmente longos, ele é pálido e não tem rosto. Ele é conhecido por sequestrar crianças e adolescentes, e essas crianças e esses adolescentes nunca mais aparecem. Então, o caso que eu vou contar pra vocês hoje aconteceu no dia 31 de maio de 2014, na cidade de Waukesha, que fica em Wisconsin. Duas meninas, uma chamada Morgan Geyser e a outra chamada Alyssa Weyer, ambas de 12 anos, diziam que o Slenderman era real e que ele conversava com elas. As duas meninas não eram muito populares na escola, elas sofriam bullying, então elas eram bem fechadas, mas com a família elas já tinham um contato maior, elas eram mais amigáveis. E só pra história fazer um pouco mais de sentido lá na frente, a Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia um tempo depois dessa história que eu vou contar. As duas meninas eram fascinadas por histórias de terror, elas viviam na internet lendo creepypasta, elas adoravam filmes e livros de terror, tanto que um dos autores preferidos dela era o Stephen King, que também é um dos meus preferidos. Então se você não conhece e gosta de histórias de terror, vai atrás de qualquer livro que eu te garanto que vai ser bom. E aí, gente, antes que alguém comece a falar que, ai, mas e os pais dessas meninas, onde eles estavam? Os pais eram super presentes, super amorosos, mas, cara, convenhamos, né? Uma criança gostar de contos de terror, ser fã de filmes e livros de terror, não quer dizer que ela vai pirar e vai sair dando facada nos outros. Eu gosto de contos de terror desde criança, imagino que a maioria de vocês que estão assistindo também, e nem por isso a gente saiu matando todo mundo. Quem apresentou a história do Slenderman foi a Alyssa, ela que mostrou pra Morgan. As duas começaram a ficar fissuradas, fascinadas e paranoicas com a história do Slenderman. Um tempo depois, a Morgan começou a falar que ela via o Slenderman, tanto que quando a Alyssa contou pra Morgan a história do Slenderman, a Morgan falou: acho que eu vi esse cara quando eu tinha 5 anos de idade. E aí nesse momento elas começaram a enxergar aquilo como uma história real. O Slenderman falava pra Morgan que elas tinham que fazer um sacrifício pra ele, para mostrar que elas seriam capazes de ser suas súditas e que caso elas não fizessem isso, ele mataria toda a família delas. A Morgan, ela realmente via e ouvia o Slenderman, mas era por conta da esquizofrenia que ela tem. Só que como ela não tinha sido diagnosticada ainda, ninguém sabia. E elas também não contavam para ninguém sobre isso. Elas guardavam muito bem o segredo. Um dia a Morgan decidiu perguntar pro Slenderman qual seria o sacrifício que elas teriam que fazer, e ele falou que elas teriam que matar a Bella. Ele não especificou quem seria essa Bella, logo elas entenderam que elas teriam que matar alguém. E só assim elas poderiam viver com ele em paz na mansão dele. A família delas também teria paz e não seriam mais ameaçadas pelo Slender. Dito isso, as duas meninas decidiram que iriam matar a melhor amiga delas. O nome da menina é Peyton, então Morgan e Alyssa chamaram a Peyton pra ir até a casa delas pra fazer uma festa do pijama. A festa do pijama foi na casa da Morgan e o plano era matar a Peyton durante a noite. Mas disse que a Alyssa virou pra Morgan e falou: não, a gente precisa permitir que ela tenha mais uma manhã. Então elas esperaram até o outro dia. Os pais falaram que as meninas estavam no quarto assistindo filme, dando risada, cantando, como uma noite qualquer. Elas faziam muito essas festas do pijama, então não tinha como nenhum dos pais desconfiarem que alguma coisa estava errada ali. No dia seguinte, as meninas acordaram, foram tomar café da manhã. A mãe da Morgan disse que estava tudo bem, que elas estavam rindo, que elas estavam felizes. E aí elas pediram pra ir brincar no parque.
parque. Como elas já tinham 12 anos de idade, todas elas, e a região era uma região muito tranquila, a mãe da Morgan falou, pode ir. Quando chegou lá, as meninas convenceram a Peyton de brincar de esconde-esconde, falando que se ela topasse, depois ela escolheria qual seria a próxima brincadeira. Começaria com as duas meninas procurando e a Peyton se escondendo, é claro. Então elas foram brincar de esconde-esconde numa floresta que ficava perto ali do parque. Quando as meninas encontraram a Peyton, a Morgan pegou a faca e esfaqueou a Peyton 19 vezes. Enquanto a Morgan cometia o crime, ela dizia várias frases, várias coisas aleatórias, como por exemplo, eu te odeio, eu não consigo enxergar nada, eu te amo, me desculpa. Elas eram melhores amigas, né? A Morgan e a Anissa, elas não queriam ter feito aquilo. Só que se elas não fizessem, o Slenderman mataria toda a família delas. Isso na cabeça delas, e elas realmente acreditavam que aquilo era real. No depoimento da Morgan, ela diz que não queria ter feito aquilo, e quando perguntam pra ela por que ela fez, ela falou que tinha muito mais medo do que poderia acontecer se ela não fizesse. A Anissa também, no depoimento dela, falou que ela tava morrendo de medo, porque o Slenderman tinha dito que ele poderia matar toda a família delas duas em 3 segundos. Depois do crime, as meninas colocaram a faca dentro da mochila e saíram andando rumo à mansão do Slenderman. Agora vem a parte assim que a gente fica com a cara no chão. A Peyton levou 19 facadas, mas ela sobreviveu. Ela se arrastou para atravessar a floresta e conseguir chegar numa rodovia para ver se conseguia a ajuda de alguém. E bem na hora que ela chegou nessa rodovia, passou um ciclista e ele parou para ajudá-la. O ciclista ainda fala que quando viu a Peyton no chão, ela só olhou para ele e falou: "Você pode me ajudar, por favor? Eu levei várias facadas." E aí ele pega o celular e liga para emergência. O nível do crime foi tão cruel que o atendente da emergência ficou nitidamente assustado. O ciclista até ofereceu água para ela bebeu a água, mas com muita dificuldade, porque ela tava com muita dificuldade para respirar e tava sangrando muito e sentindo muita dor. E ela sentia tanta dor que ela não conseguia falar direito, mas ela conseguiu dizer: "As minhas amigas fizeram isso comigo." E ela falou o nome das duas. Peyton foi levada ao hospital e foi identificado que ela levou as 19 facadas, sendo elas espalhadas pelos braços, pelas pernas e no peito dela também. O médico inclusive disse que por milímetros não atingiu o coração. Ela entrou em uma cirurgia, tendo de 25 a 50% de chance de sair viva dessa cirurgia. Morgan e Anissa foram encontradas andando aleatoriamente numa estrada pela viatura de polícia e eles encontraram a arma do crime dentro da bolsa de uma delas. E elas falaram que estavam indo em direção à mansão do Slenderman. E em momento algum, elas negaram o crime que elas cometeram. Peyton se recuperou, voltou para a escola no mesmo ano. Já as meninas tiveram a sentença dada pelo juiz. Antes da sentença, elas ficaram presas por cerca de 2 anos, se eu não me engano. Elas ficaram totalmente isoladas da família e uma da outra, então elas não podiam nem conversar sobre nada até o dia do julgamento. As duas meninas foram declaradas insanas. O juiz decidiu julgá-las como adultas. Então a sentença foi para Morgan de 40 anos de prisão em hospital psiquiátrico, tendo possibilidade de condicional a qualquer momento. Ela podia solicitar condicional a qualquer momento. E a Anissa também teve a oportunidade de condicional a qualquer momento, porém ela foi sentenciada a 25 anos em hospital psiquiátrico também. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e aproveita que você já está aqui no YouTube e vai assistir o próximo vídeo.